Olá pessoal, aqui é o Richard e hoje nós vamos falar sobre SAS. Vamos fazer uma introdução sobre o que é SAS. O SAS é uma linguagem que tenta suprir certas dificuldades que a gente encontra no CSS. CSS, por ter características simples e que às vezes é uma vantagem nele, mas conforme nossos projetos vão crescendo, ele pode ficar mais difícil de você manter o site por causa das suas características. Pensando nisso, alguns desenvolvedores tiveram a ideia de criar uma linguagem que fosse capaz de, depois de processada, se transformar em CSS normal ou CSS comum para ser interpretada por qualquer browser. Muito bem, disso surgiu o SAS. O SAS já está na versão 3.1.19 e a partir da versão 3 ele usa uma sintaxe que é muito parecida com o CSS, então é muito simples de você aprender. Como ele funciona? Funciona da seguinte maneira: você tem um arquivo com a extensão SCSS, o software do SAS monitora esse arquivo e toda vez que você salva, ele gera o arquivo .css contendo o código de maneira simples que todo o browser consegue interpretar. Para instalar o SAS é fácil. Se você está no Mac é mais fácil ainda, porque você consegue instalar o SAS com o gerenciador de pacotes do Ruby, o Gem. E todo Mac já vem com o Ruby. Pelo menos eu acho que Snow Leopard Lion vem. Como que eu faço para instalar? Aqui no site do SAS, sas-lang.com, você tem aqui, ó, Gem install SAS. Bem, é só você abrir o seu terminal. O terminal está em aplicativos utilitários e no prompt digitar sudo gem install SAS. Acrescente o sudo porque só com o gem pode ser que não funcione. Ele vai pedir sua senha e vai instalar o SAS para você. Pronto, o SAS está instalado na sua máquina. Agora basta você dizer para ele: olha, monitore esse arquivo ou esse diretório para as mudanças quando ocorrerem. Eu tenho aqui um diretório com dois arquivos, estilos.scss e estilos.css. Só precisa desse primeiro, depois o SAS vai gerar o outro. O que você vai fazer? Arquivo vazio, você vai digitar SAS watch, o nome do arquivo com código SAS e o nome do arquivo que vai ser gerado posteriormente. Ok? SAS já está monitorando esse arquivo. Eu tenho recebido esse warning, mas tem funcionado sem problema. Bom, vamos lá. Agora que o SAS está monitorando, eu tenho aqui aberto no Sublime o arquivo SCSS e o arquivo CSS. Ok, vamos começar então. A primeira coisa que podemos falar sobre SAS é o nesting. A coisa mais simples de você aprender. O que é o nesting? A gente costuma escrever códigos assim: nave, alguma coisa. Vou escrever color blue. E aí depois nave, o L. Ok, pensando no menu de navegação simples. E mais nave, o L ali. Ok, isso é acho que todo mundo já fez um código assim. Ok,
O que é o nesting? O nesting, você consegue aninhar os tags sem ter que se repetir. Então, vamos transformar esse mesmo código escrito na linguagem SAS. Nave. Agora a diferença. Ao invés de escrever nave L depois de fechar o parênteses, eu escrevo aqui mesmo apenas o L. Ok, eu vou aninhando o meu código. Agora o L ali, veja só. Simples. Agora veja só, eu tenho aqui o código em SAS e aqui o código em CSS normal. Não há problema de você mesclar as duas coisas. Você não é obrigado a escrever sempre em SAS. O que salvei o arquivo e aqui vamos ver o que foi gerado. Vou apagar o código normal para não confundir, salvar o arquivo. E aqui você pode ver o que foi gerado. Nave L, nave L li. Ou seja, fica mais simples e mais legível para a gente esse tipo de código. E depois que você acostuma, é muito mais rápido de você trabalhar. E o SAS gera o CSS como a gente está acostumado. Algumas outras dicas. Por exemplo, pseudo-selectors. Digamos que você queira que o último da lista não tenha uma linha abaixo, ou que só ele tenha. Nós usamos o dois pontos. Opa. Usamos esse ponto. Last child. Pseudo selector. Colocamos o código. Ok. Você vê aqui que ele gerou o código. Outra opção que utilizo bastante é, por exemplo, para links. Red. E digamos que eu quero que o pseudo selector de hover seja azul. Se olhamos aqui, ele gerou a hover. Outra coisa que você pode configurar é como o SAS vai gerar o seu código. Se ele vai gerar um código mais legível, como esse, tabulando as coisas, ou se ele vai gerar um código mais comprimido. Você pode muito bem começar trabalhando assim, e quando estiver quase no final, mandar que ele gere o código comprimido para diminuir o tamanho do arquivo. Ok? Esse é o nesting. Vou guardar aqui caso vocês queiram baixar o arquivo de referência. A próxima coisa que vamos falar é sobre variáveis. Variáveis é uma coisa que o CSS não suporta de nenhuma maneira. Existem algumas ideias de implementação, mas ainda nada muito utilizável. Vamos para isso aí. Digamos que no seu site você tenha uma cor, você escolheu uma paleta de cores com um vermelho. E que esse eu não vai ser um vermelho, mas é só para ilustrar, tá? Ok? Digamos que você desenvolveu essa paleta de cores com vermelho e você usa este vermelho em várias partes do código, mas aí você precisa mudar para outra cor. Bom, você vai ter que
correr o código procurando essa cor e mudar para a próxima, para uma cor diferente. Com as variáveis, você pode ter essa cor em apenas um lugar no começo da sua folha de estilos e reaplicar ela em vários lugares. Então, eu defini aqui uma variável. Usei o dólar vermelho, o nome da variável, e o que essa variável contém. Para utilizá-la, eu simplesmente repito por exemplo, a color vermelho. No código do SAS, ele pegou a color e gerou o vermelho. É simples. Se eu mudar aqui depois para um cinza, é melhor dar um nome mais significativo. Ele mudou aqui, ok? Vamos chamar isso de links. Mais significativo, né? Links, ok. É simples. Você pode usar isso em de várias maneiras. Por exemplo, você pode definir qual é a curvatura de um border radius, por exemplo. Vamos colocar aqui, vamos definir uma nova variável. E vamos chamar essa variável de canto, ou de canto mesmo. E vamos dar um valor de 5px, ok? Eu vou copiar aqui só para ficar mais fácil. Certo? Então, o que nós fizemos? Definimos aqui o valor da variável e aplicamos a variável aqui. Se você olhar no código, ele gera o CSS. Depois, para mudar, é só mudar uma vez aqui e o código vai se refletir. Ok? E assim, estamos apenas começando com o SAS. Ele é muito mais robusto. A próxima característica ou feature do SAS que eu gostaria de falar chama-se mixins. Mixins são combinações de variáveis com código, ou seja, além da variável você pode adicionar código. Então, eu vou usar o exemplo do border radius. Eu tenho um mixin aqui pronto. Você vai entender como ele pode ser útil. Ok? Para fazer um mixin, simplesmente @mixin, o nome do mixin, da variável, redondo. E você pode ver que eu inclusive usei uma variável dentro desse mixin que nós definimos aqui. Ok? Com isso, nós definimos uma porção de código com com todas essas características. Se, por exemplo, eu precisar de um div, eu posso utilizar include redondo e aí completar com outros ok, redondo, né? Redondo. Ok. Vamos ver o código que foi gerado. Mas explicando, eu fiz uma variável, utilizei a variável aqui e numa classe de algum div de destaque, que eu precisaria do border radius, eu incluí esse border radius aqui. Aqui no código nós temos destaque. Se eu precisar usar mais uma vez, basta eu criar uma outra classe, outra div, seja o que for, incluir o redondo e aqui está, 666. Se eu, não, eu prefiro uma borda mais sutil, pronto. Todo o código atualizado
de forma a ficar muito mais simples. Ok? Esses são os mixins. Outra função do SAS são as operações matemáticas que podem. Eu vou chamar só de operações porque não incluem só operações matemáticas no sentido de somar, dividir. Por exemplo, imagine que você tem um grid, uma grade, como o de 960 framework, onde nós temos 2 colunas e separação entre as colunas de 20 pixels. Ok? Primeiro, deixa eu explicar como é simples fazer uma operação. Operação por exemplo, isso, 10 pixels mais pixels. Se a gente olhar aqui, 20 pixels. Ou então vezes 4. Se olharmos aqui, 40. Ou então dividido por 4. Opa! Não tem 2,5 pixels, né? Ué, como será que é o dividido? Pera aí, pessoal, vou dar um pause aqui para resolver isso. Bom, vamos continuar. Eu não sei o que está acontecendo, porque os operadores todos funcionam e eu nunca usei um dividir. Geralmente eu uso mais ou menos. Você pode ver que os operadores funcionam, mas por algum motivo barra não funciona. Se alguém tiver uma ideia do porquê, por favor, deixem nos comentários. Ok? Mas vamos prosseguir. Vamos a um exemplo prático sobre isso. Então, vamos pensar numa grade com 12 colunas e um espaço de 20 pixels em cada coluna. Nesse caso, nós teremos a largura da coluna. Veja que eu criei uma variável, largura da coluna. E teremos o gutter da coluna. Se alguém souber como chama isso em português, eu agradeceria em saber. De 20 pixels. Ok? Agora, a gente pode usar um div com 6 colunas, do lado um outro com 6, um div com 9 colunas e o sidebar com 3, coisas que costumamos fazer. Como que esses mixings e as operações podem nos ajudar? Eu vou copiar e colar aqui um mixing que eu preparei antes para você dar uma ideia, mas eu vou explicar. Ok? O que eu tenho aqui? Um mixing chamado grade. E eu vou passar um parâmetro para esse mixer, que eu chamei de número. Um código CSS normal. Margin right, eu passei a variável gutter. Aqui eu tenho um código que eu chamei de largura. A coluna, o número, o número de colunas que eu quero, mais o espaçamento das colunas menos 1. Com isso, nós definimos uma coluna. Ou melhor, definimos uma parte da porção do site. Ok, pessoal. Então, temos a largura deste div vai ser a largura da coluna vezes o número de vezes que ela aparece, ou o número de colunas, mais
número de coluna -1 do espaçamento entre as colunas, ok? Assim, temos um código que é gerado automaticamente. Agora, digamos que estamos fazendo um site, precisamos de uma coluna, de um div à esquerda com a largura de 4 colunas. Muito bem. Vamos chamar esse div de corpo. Basta include grade e passar o número de colunas. Ok? E aqui nós temos float left, margin right e a largura da coluna. Poderia ser 9. Ok. E aí teríamos uma sidebar três 220. Você pode perceber como fica interessante as coisas que nós podemos criar com esse tipo de conceito. Vamos continuar aqui. Algumas outras operações que são capazes de serem feitas com o SAS são relativas a cores. Uma gama de funções, tanto com a luminosidade, o brilho, ou mesmo o tom da cor, por exemplo. Vou criar aqui um A e vou dar ele uma cor preta. Ok? E digamos que eu queira que quando o mouse estiver sobre ela, ela fique um pouco mais clara. Tudo bem. Color. Usa a função lighting. Uso a cor que tinha usado antes. Quero 10% mais claro. Quando vemos aqui, o SAS calculou essa porcentagem. Isso é muito útil, por exemplo, para botões, coisas desse tipo. A última coisa que eu gostaria de falar sobre SAS é sobre o import. O import funciona assim. Você pode dividir o seu CSS em arquivos como um arquivo para tipografia, um arquivo de reset e tal. É mais fácil de ler. E o SAS, na hora de montar o arquivo, inclui tudo em um arquivo só, ou seja, você tem menos HTTP request e você tem um site que funciona mais rápido. Algumas coisas para você montar o seu arquivo. Todo tipo de parcels, que eu acho que como chama esses arquivos no SAS, devem começar com o underline. Por exemplo, você cria um arquivo chamado, por exemplo, tipografia, e ele deve ser começado com underline. Nesse arquivo você põe as regras que quiser, do mesmo jeito de um arquivo normal. Para incluir esse arquivo no seu arquivo principal, para ser usado no início, basta você usar import e o nome do arquivo sem o traço antes e sem o SSS, ok? É simples de usar e funciona. Bom, outros tipos de uso do SAS e referência você tem no site SASLang. Você tem aqui a documentação com a referência que você pode usar, as opções de sintaxe,
operadores, divisão, tudo aqui, ok? Eu acho que faltou a divisão, aqui no nosso caso aqui faltou, vamos tentar aqui, 60 dividido por 2, faltou parênteses. Ops. Peraí. Muito esperto, hein? Vamos ver um if aqui. Ok. If. Olá. Não. Sintaxe inválida. Bom. Você, né? Ok. 200. Era isso mesmo, pessoal. Não estava funcionando a divisão aquela hora porque não estava dentro de parênteses. Bom, você vê como é útil a referência aqui. Tem tudo muito bem explicadinho. Você pode... A gente usou aqui esse mixing de border radius e você deve ter pensado, pô, isso para gradiente deve ser uma mão na roda. Sem dúvida é ótimo. Você pode definir variáveis e ter um mixing para o gradiente. Bom, alguém já pensou nisso e por isso existe uma chamar de extensão do SAS que chama-se Compass. Aqui nesse site você tem como instalar tudo e talvez no próximo screencast podemos falar sobre ele. É simples também de instalar, utiliza o Gen, você tem a referência e você tem aqui, por exemplo, o border radius, os mixings prontos e você só precisa usar include border radius e ele monta, até mais sofisticado. Você pode ver aqui, ele gera o código para você. Isso tem para várias coisas, vale a pena dar uma olhada. Bom, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Segundo screencast, então. Qualquer dúvida, podem postar lá nos comentários. E sugestões também são bem-vindas. Até mais, um abraço. Tchau, tchau.